na aula passada, eu tinha colocado o item C, somas de quadrados, em um modelo com intercept. Hoje eu vou falar de distribuição de somas quadráticas. Tá? Então, a gente desenvolveu na aula passada a soma de quadrados total, soma de quadrados da regressão e soma de quadrados do resíduo, todos matricialmente, né, como formas quadráticas. Então, agora a gente vai retomar a distribuição de formas quadráticas para fazer um modelo de ANOVA, ou teste da ANOVA, no modelo de regressão linear com intercept. Então, é o item D agora, distribuição de somas quadráticas. Então, vamos retomar aqui, né, que a gente estava no modelo y igual a x beta mais epsilon, que y dado x tem distribuição normal com média x beta e variância sigma 2 e identidade. Então, nesse modelo, né, aliás, com as suposições, né, então a gente tinha suposto que o epsilon tinha distribuição normal n variada, com média zero e matriz de variâncias e covariâncias sigma quadrado identidade. Para desenvolver a ANOVA, a gente precisa da distribuição das somas de quadrados, mas não é simplesmente daquelas somas de quadrados do resíduo que a gente viu. A gente vai precisar olhar para isso dividido por sigma quadrado, tá? Então, quanto que é a soma de quadrados? A gente colocou SS, né? Então, eu vou dar uma olhada, deixa eu ver. Eu acho que eu coloquei SSE para a soma de quadrado do resíduo. SSE. É que eu usei outro material. Aí a minha anotação pode ficar um pouco diferente. Vocês vão conferindo aí para ver se está tudo certinho. Então, como que fica a soma de quadrado do resíduo dividido por sigma quadrado? Então, fica a forma quadrática em y, que é identidade menos x, x transposto x a menos 1, x transposto y, só que agora eu estou dividindo por sigma quadrado aqui. Eu posso colocar o sigma quadrado lá na matriz da forma quadrática. Então, essa forma quadrática, ela é um y transposto a y, em que a matriz de forma quadrática é essa daqui, né? Identidade menos x, x transposto x a menos 1, x transposto dividido por sigma quadrado. A gente tinha... um resultado sobre A vezes sigma grande. E nesse caso aqui, o sigma é sigma quadrado de identidade. Então, com essa A, matriz de forma quadrática, se a gente considerar A sigma, a gente vai ter, então, só aquela parte de dentro. E por isso que a gente considera a soma de quadrados do resíduo, né, dividido por sigma quadrado. Então, a gente vai ter x transposto x a menos 1, x transposto. Tá? Porque fica isso daqui, vezes a sigma grande, que é sigma quadrado de identidade, aí some o sigma quadrado, a gente fica com aquilo ali, tá? Agora, a gente tinha um resultado que uma matriz A sigma, aliás, que uma forma quadrática tinha distribuição Q quadrado, C e somente C, A sigma era idempotente. Deixa eu ver exatamente o resultado que eu coloquei para vocês.
independência de formas quadráticas, independência de formas quadráticas, distribuição de formas quadráticas. Então, a gente tinha um teorema que era o seguinte, ó. X tem distribuição normal com média μ e variância sigma. X transposto a x tem distribuição Q quadrado com posto de A, grau de liberdade, e meio μ transposto a μ, C e somente C, A sigma é idempotente. Então, essa daí é a sigma. A gente tem que ver se ela é idempotente. Se ela for idempotente, aí a nossa forma quadrática tem distribuição Q quadrado. Quem que é a nossa forma quadrática? É essa daqui, tá? Então, essa daqui é a nossa forma quadrática. Eu quero saber se isso tem distribuição Q quadrado. Então, a A sigma vezes A sigma, vamos fazer a continha. Fica identidade menos x, x transposto x a menos 1, x transposto, e aí eu multiplico por ela mesma. Identidade menos x, x transposto x a menos 1, x transposto. E aí a gente desenvolve essa continha aqui. Oi. Pode ser conveniente, esse produtão é H, né? É. Pode ser conveniente já escrever nessa forma, já que a gente sabe. Que a gente já sabe que a H é idempotente. Pode. Então, se alguém quiser, pode fazer desse jeito. Se não quiser, pode desenvolver também, mas aí vai ficar uma expressão bastante grande, né? Então, eu vou seguir aqui a sugestão do Igor. A gente fica com... A gente já mostrou, eu acho, né? Que essa daqui é idempotente. Menos H mais H vezes H. E a gente já viu que a H é idempotente. Então, a gente fica com I menos 2H mais H. Então, a gente fica com I menos H, que é I menos X, X transposto X a menos 1, X transposto. Ou seja, isso é igual à própria A sigma. Então, a gente partiu de A sigma vezes A sigma e mostrou que isso é A sigma. Então, A sigma é idempotente. Daí, segue que a soma de quadrados do resíduo dividido por sigma quadrado tem distribuição Q quadrado. E o número de graus de liberdade vai ser o posto da matriz A. Quanto é o posto da matriz A? É N menos P mais 1. Eu chamei de P ou chamei de K o número de covariáveis? Inicialmente era K. Era K e depois era P? Não, então é K. Tá, então aqui convém a gente especificar, tá? Que X é N por K mais 1. Vamos especificar no começo para dizer que a gente tem K covariáveis mais o intercepto, né? Então, N por K mais 1. De posto completo, né? Porque a gente está no modelo de posto completo. Então, se a A sigma é idempotente, então a soma de quadrados do resíduo dividido por sigma quadrado tem distribuição Q quadrado. Então, vamos fazer a continha para ver qual é o posto. A gente já fez, né, na verdade, mas qual é o posto dessa distribuição, desculpa, dessa matriz, qual é o número de graus de liberdade da distribuição Q quadrado. Então, eu vou colocar aqui. Cadê todo mundo da aula hoje? Não gostaram das conclusões? Sumiu. Sumiram? Não sei também. Tá bom. Então, pelo teorema... eu não numerei o teorema. Você chamou de 1. 1? Confia. Tá bom. Vou confiar. É o da distribuição da forma quadrática. Isso.
Então, a soma de quadrados do resíduo dividido por sigma quadrado tem distribuição Q quadrado com posto de A, grau de liberdade, e meio mi transposto a mi, parâmetro de não centralidade, tá? Então, uma Q quadrado não central, meio mi transposto a mi. O mi é x beta, tá? Então, o posto de A é o rank, né, dessa matriz aqui. Bom, o sigma não vai influenciar no posto. Isso daqui tem posto n menos, essa daqui tem posto k mais 1. N menos k mais 1. E o parâmetro de não centralidade vai ser mi transposto. O mi é o mi do y, tá? E o parâmetro de não centralidade, que é mi transposto a mi, vai ser um pequeno monstrinho aqui, né? Que é beta transposto x, porque o y tem média x beta, multiplica I menos H, x transposto também, x beta. Aí o que acontece lá no teste da ANOVA? No teste da ANOVA, a gente vai avaliar se todos os betas podem ser considerados zero. Sob H0, o parâmetro de não centralidade vai ser zero. Por quê? Sob H0, x beta é igual a zero. Tá? Então, eu não defini ainda as hipóteses, eu vou definir depois, mas só para vocês enxergarem lá na frente. Porque a gente não faz o cálculo da estatística sob H0, é sempre assim. Sob H0 acontece isso. A minha H0 lá da ANOVA vai ser todos os betas são iguais a zero, tá? Isso para a significância da regressão, né? Depois tem outros testes que a gente vai fazer. Ah, gente, perdão. Não vai ser só sobre H0. Vamos desenvolver isso daqui. Porque isso daqui vai dar zero, tá? Vai dar zero de qualquer jeito. Isso daqui, ó, fica meio beta transposto x transposto x beta. Professor, Oi. no meio é só A, né? Não dá pra falar esse mi, A, mi transposto a mi. Né? E o A, ele é I menos H sobre sigma 2, se não me engano. Né? Verdade, você tem razão. Faltou o sigma quadrado aqui. Tem razão. Isso daqui tem que ser dividido por sigma quadrado. Então, a gente faz assim, ó. Isso daqui vezes isso, vezes isso. Agora, isso daqui vezes esse, né? Vezes o x beta. Então, fica menos meio beta transposto x transposto x, x transposto x a menos 1, x transposto x beta, dividido por sigma quadrado. Coloquei ele aqui na frente. E aí, isso daqui é a identidade. E aí, tudo isso daqui fica zero. Porque eu fico com beta transposto x beta. E aqui, tirando o 2 e o sigma quadrado, né? Beta transposto x beta. Então, isso daqui dá zero. Isso já é sobre H0? Não, não precisa ser sobre H0. Eu falei errado para vocês, porque depois eu me dei conta que quando a gente fizer a conta, vai dar zero de qualquer jeito, tá? É uma característica da soma de quadrados do resíduo. Então, a soma de quadrados do resíduo não precisa ser sobre H0, ela tem distribuição Q quadrado central. Então, portanto, SSE sobre sigma quadrado tem distribuição Q quadrado N menos K mais 1 central. O parâmetro de não centralidade dá zero, de qualquer forma.
Tá? Então, fazendo a continha ali, o parâmetro de não centralidade dá zero. Então, ele tem distribuição Q quadrado. Alguém lembra qual que é o valor esperado da Q quadrado? É o grau de liberdade. Então, qual que é o valor esperado de SSE sobre sigma quadrado? É o número de graus de liberdade dele. N menos K mais 1. E o que acontece se eu pegar o quadrado médio do resíduo? Isso daqui implica que se eu dividir por N menos K mais 1 e multiplicar por sigma 2, então eu vou fazer a conta mais abertinha. Bom, dentro do valor esperado, eu posso... Aliás, eu vou fazer assim, né? Eu vou multiplicar por sigma quadrado e dividir por N menos K mais 1. SSE dividido por sigma quadrado. Então, eu tenho que multiplicar e dividir pela mesma coisa aqui, né? Sigma quadrado dividido por N menos K mais 1 vezes N menos K mais 1. Tá? Eu multipliquei dos dois lados por esse termo aqui, sigma quadrado sobre N menos K mais 1, e multipliquei aqui por sigma quadrado N menos K mais 1. Bom, eu posso cancelar esse com esse. E eu posso, vocês concordam que eu posso cancelar esse com esse? Porque ele pode entrar aqui dentro do valor esperado e aí cancela. Então, esse daqui ou não pode sair, né? Porque ele é não aleatório. Ou esse daqui pode entrar e a gente cancela ele. E esse daqui pode entrar aqui para o valor esperado. Então, o valor esperado do quadrado médio do resíduo, que é SSE dividido por N menos K mais 1, é quem? É sigma quadrado. O que é isso, então? O que está dentro do valor esperado é o quê? Um estimador não viesado para o sigma quadrado. Por isso que lá, quando a gente faz um modelo de regressão, quem que a gente usa para estimar o sigma quadrado? O mean squared error, tá? Que é o quadrado médio do resíduo. Por quem que eu tenho que dividir ele? Pelo número de graus de liberdade dele. Quem que é o número de graus de liberdade dele? É o oposto dessa matriz A. Tá? Estão acompanhando? Sim? Pode repetir essa última parte? Posso. Certo. Então, é o seguinte. Pelo teorema 1, a gente tinha aqui a soma de quadrado do resíduo dividido por sigma 2. Então, uma soma quadrática, né, uma forma quadrática, tem distribuição Q quadrado se essa A vezes o sigma lá do Y for idempotente. Aí a gente mostrou que a sigma era idempotente. E tem parâmetro de não centralidade, meio mi transposto a mi. Então, esse parâmetro aqui, ó, é o número de graus de liberdade. E esse parâmetro aqui é o parâmetro de não centralidade da Q quadrado. Lembra, Vitor, aquela aula que eu falei de várias distribuições que você falou assim, nossa, eu nunca vi essas distribuições antes, né? Tem uma distribuição que se chama Q quadrado não central, que tem esse parâmetro de não centralidade. O número de graus de liberdade é o oposto da matriz A. Só que a matriz A era I menos H. O posto de I é N e o posto de H era K mais 1. Então, é N menos K mais 1.
E o parâmetro de não centralidade, quando a gente faz a continha, por propriedades aqui da matriz RET, né, multiplicada por x transposto à esquerda e x transposto e x à direita, vai cancelar um x transposto x com x transposto x a menos 1 lá no meio. E o parâmetro de não centralidade vai ser 0. De qualquer forma, não precisa estar sob H0, tá? Pelo teorema, isso daqui tem distribuição Q quadrado central. E o valor esperado de uma variável que tem distribuição Q quadrado é o seu número de graus de liberdade. Isso é uma propriedade da Q quadrado, tá? Então, a distribuição é Q quadrado com o número de graus de liberdade, o valor esperado dela é o número de graus de liberdade dela, tá? Então, o valor esperado dessa variável aleatória aqui, dessa quantidade aqui, que tem distribuição Q quadrado, é n menos k mais 1. Aí o valor esperado é assim, né? O valor esperado de ax mais b é a valor esperado de x mais b. Então, se eu tiver uma coisa somando no valor esperado, ela vai sair somando aqui fora. E o valor esperado dela é ele mesmo. E a constante, ela sai do valor esperado. Ela pode sair, ela pode entrar, tá? Então, eu vou pegar esse resultado aqui, que vem da distribuição Q quadrado, e eu vou fazer uma matemática aqui, porque eu quero ver o sigma quadrado do lado de lá. Para passar o sigma quadrado para o lado de lá, eu tenho que passar esse daqui dividindo para o lado de cá. Então, não é simplesmente isso. Eu posso multiplicar dos dois lados por esse termo aqui. Multiplicando a igualdade dos dois lados por sigma quadrado dividido por n menos k mais 1, eu cancelo esse n menos k mais 1 daqui com aqui e já fico com o sigma quadrado do lado de lá. Esse sigma quadrado aqui e esse termo aqui, eles podem ambos entrarem para dentro do valor esperado, né? Quando esse entra para dentro do valor esperado, entrar para dentro, né? Quando ele entra no valor esperado, ele cancela com esse sigma quadrado aqui. E esse daqui vai continuar lá embaixo, né? Então, essa passagem você acha que eu fiz muito rápido? Não, tá Agora deu? o que eu fiquei mais confuso é porque o mean square error ali é o SSE, que é a soma dos resíduos, do quadrado do resíduo sobre o n menos k mais 1. Isso. É uma definição, né? É. Ah, tem definição. Isso. Então, eu vou escrever aqui que esse MSE é o mean squared error, que é o quadrado médio do resíduo. Então, a observação, MSE é o mean squared error. É o quadrado médio do resíduo. E a definição dele, no modelo de regressão linear múltipla, é justamente a soma de quadrado do resíduo dividido pelos seus graus de liberdade. E é n menos k mais 1, que n é o número de observações menos o número de colunas da matriz X, contando com a coluna de uns do intercepto, tá? Então, esse MSE é um estimador não viesado para sigma quadrado, pois a gente viu que o valor esperado do MSE é igual ao sigma quadrado, e essa é a definição de estimador não viesado. Então, o estimador não viesado é isso, né? É você calcular o valor esperado dele e ele ser o parâmetro que você quer estimar, tá? A gente pode repetir a mesma coisa
soma de quadrados da regressão e também para a soma de quadrados total. Aqui no contexto da nova, a gente não chama de regressão, né? A gente chama fator, tratamento, né? Mas é análogo? Não, mas pode ser de regressão. É porque essa nova que você está falando é um caso particular de teste para comparação de médias, né? Aqui vai ser um caso mais geral para testar a significância da regressão. Então, não precisa ser necessariamente... Porque o que é o teste para comparação de médias? É como se eu tivesse uma covariável, né? Uma preditora categórica, que é o que você chamou de tratamentos. Por isso que é multiplicado por 1. Como se fosse o valor dela. Só que aqui pode ser preditora quantitativa contínua. Não precisa ser qualitativa. É que eu não tinha associado, né? Eu consigo ver com um modelo linear, mas não enxerguei a nova como um modelo de regressão. Tá. Não, mas calma que a gente vai fazer, o próximo tópico vai ser a nova no modelo linear. Deixa eu ver se é isso mesmo. A gente vai fazer a tabela de análise de variância como o teste para avaliar a significância da regressão. Mas calma que a gente vai chegar lá. Vamos fazer para a soma de quadrados da regressão, então. Soma de quadrados da regressão... Então, a soma de quadrados da regressão que sobre sigma quadrado vai ter distribuição que quadrado não central, e daí só sobre H0 que ela vai ser central. Então... Que é o numerador da F, né? Isso. A gente vai chegar na tabela nova, então vamos lá. Posso apagar essa daqui? Pode? Pode copiar, não tem problema, espera. Eu tô gravando também, viu? É que assim, a gravação, eu preciso lembrar de disponibilizar para vocês. Qualquer coisa vocês me cobrem. Aqui, só vou copiar. Tá bom. Então, agora vamos fazer para a soma de quadrados da regressão dividido pelo sigma 2 também. Então, soma de... Falei SSR, né? Então, soma de quadrados da regressão dividido por sigma quadrado. Então, ó, a gente tinha feito a soma de quadrados da regressão, era isso daqui. É mais chatinho, né? Eu vou colocar H. H é x transposta x a menos 1, x transposta. Então, isso daqui é H menos 1 transposto dividido por N, que multiplica o Y. Aí, essa é a A, né? Essa daqui é a A. A sigma vai sumir como sigma, simplesmente.
E aí, fazendo A sigma vezes A sigma, a gente vai ficar com H menos 1 transposto. Lembra, essa é a matriz que é cheia de uns. H menos 1 transposto dividido por N. Aí, de cara, já vai aparecer um HH, que a gente sabe que é H, né? Então, HH menos H, que multiplica 1 transposto dividido por N, menos 1 transposto dividido por N vezes H, mais 1 transposto, 1 transposto sobre N. Tem um exercício aqui no meio que eu vou deixar para vocês fazerem, que é o seguinte. Então, exercício, talvez eu tenha que começar ele com vocês. Mostrar que 1 transposto H é igual a 1 transposto. E H1, vetor de uns, é um vetor de uns. Então, eu vou usar isso aqui, mas tem que mostrar, tá? Depois eu dou uma ideia da prova, ou a gente abre um pouquinho aqui, mas vamos tomar isso como verdade por enquanto. E aí a gente vai ter que isso daqui, pelo exercício, é um vetor de uns, e isso daqui, pelo exercício, é um transposto. Agora, esse daqui, veja o que a gente tem. Falta um n ao quadrado aqui, ó, gente, porque tem n ao quadrado. Só que se a gente olhar para essa matriz que está aqui no meio, ó, o que é essa matriz aqui? Quanto vale essa matriz do meio? É um linha que multiplica 1 coluna. E ele tem dimensão N? É. Então é N. É N. Ok. Esse daqui é N, então vai cancelar com o N de baixo. Com um dos N's de baixo, né? Então, a gente tem que A sigma vezes A sigma. Bom, o HH a gente já viu que é H, né? Porque H é idempotente. Esse daqui, pelo exercício, vai ser 1 transposto sobre N, menos 1 transposto sobre N, mais 1 transposto sobre N. Então, fica H menos 1 transposto sobre N, que é igual a vezes sigma. Então, A vezes sigma é idempotente. Pelo teorema 1, a soma de quadrados da regressão dividido por sigma quadrado tem distribuição de quadrado, composto de A grau de liberdade, meio mi transposto a mi. Parâmetro de não centralidade. O posto de A é o posto de H menos 1
transposto dividido por N. O posto de H é K mais 1. K mais 1. E quanto que é o posto de um transposto sobre N? Olha, quanto que é essa matriz um transposto? Ela é assim, ó. Como que ela é? 1. Ela é uma matriz de uns. O custo O custo dela é 1. dela é 1. Porque todas as linhas são LD. Todas. O posto também é tipo o número de linhas ali. Isso. Então, a gente... O máximo, a matriz, a maior matriz que a gente consegue aqui de determinante não nulo é essa. Não consegue outra. Sempre vai ter, ó, porque, ó, 1 menos 1, 0. A gente pegar de 3 por 3, vai dar 0 também. Vai sempre ser LD. Então, o posto dessa matriz é 1. Então, a regressão, a soma de quadrados da regressão dividido por sigma quadrado tem posto K. K mais 1 menos 1K. Agora, o problema é o parâmetro de não centralidade. Porque agora não vai dar 0. Tá? E aí a gente tem que desenvolver um pouquinho. Deixa eu... Então, o parâmetro de não centralidade, que é o meio mi transposto a mi, ele vai ser... Vou escrever aqui. O parâmetro de não centralidade é meio mi transposto a mi. Eu já vou trocar o mi transposto por beta transposto x transposto vezes a, que é h, menos um transposto sobre n, x beta. Vou chamar isso de lambda, tá? Só para... Então, chama isso daqui, ó, de... Tudo isso daqui de lambda, o parâmetro de não centralidade. Então, ó, a gente já sabe, né? A gente já fez que x transposto hx vai dar beta transposto x beta. A gente já fez antes essa conta. Menos meio beta transposto x transposto 1 transposto x beta. Então, nesse caso, não cancela, né? Não dá 0. Deixa eu só ver... Aí, de novo, era para ter um sigma 2 dividindo ou não é para... Eu esqueci de colocar aqui, ó, sigma quadrado. E aí, ele está dividindo aqui também, ó, obrigada. Ainda bem que tem alguém conferindo. Bom... No segundo tem um N também, né? No segundo tem um N também. Bom, a gente teria que desenvolver isso daqui. Eu estou pensando se vale a pena a gente desenvolver isso
Porque a gente pode mostrar que ele só depende dos coeficientes angulares, não depende do intercepto. Tá? Tô pensando se vale a pena fazer isso. Deixa eu ver. Pode-se mostrar que essa quantidade não depende de beta zero. E pode ser simplificada como lambda 1/2 sigma quadrado beta 1 transposto x1 transposto, eu já vou falar quem que é o beta 1 e o x1, menos 1 transposto n x1 beta 1, em que beta 1 é o vetor dos coeficientes angulares somente. É o vetor dos coeficientes que acompanham x e x1 é a matriz é a matriz X sem a primeira coluna. De uns. Ou seja, o beta, ele é assim, beta 0 e um vetor beta 1. E a X, matriz, é uma coluna de uns e a matriz que realmente tem as preditoras. Então, o beta 0 não é vetor, o beta 1 é vetor. Então, é possível mostrar que isso daqui se simplifica dependendo só dos coeficientes que acompanham os x, que são os que relacionam os x com o y no modelo de regressão, né? E agora eu vou falar da ANOVA. Então, bem. Portanto, a soma de quadrados da regressão sobre sigma quadrado tem distribuição de quadrado composto de A e aquele lambda lá, parâmetro de não centralidade, ou seja, K, né? Que é o K e lambda. Vou falar do teste, pelo menos. E aí eu vou fazer aquele exercício lá com vocês, para vocês verem como é. Ou melhor, eu vou deixar para fazer depois. Vou seguir e daí depois eu volto e faço o exercício. O teste da ANOVA, nesse contexto aqui... Então, tudo bem as continhas? Tudo bem? Tá, então a gente tem que a soma de quadrados do resíduo sobre sigma 2 tem distribuição Q quadrado central. A soma de quadrados da regressão sobre sigma 2 tem distribuição Q quadrado não central. E agora a gente vai perguntar se eles são independentes para a gente poder fazer o teste da ANOVA. Vitor, você já viu o teste da ANOVA? Algum teste da... Nunca viu? Não, tá bom. Você vai ver hoje. Tá, as continhas se acompanham, né? Beleza, tá bom. Tá. Então é assim, ó. No
modelo linear geral com intercepto, y igual a x beta mais epsilon, o teste de significância da regressão consiste em avaliar as hipóteses beta 1 igual a 0 contra beta 1, pelo menos 1 diferente de 0, tá? Então, pelo menos 1 diferente de 0, eu vou escrever assim, ó. Mas o que significa isso? O modelo de regressão, ele busca explicar a relação entre y e os x. No intercepto, como o intercepto, a interpretação do intercepto é o valor esperado de y quando todos os x são 0, o intercepto não relaciona y com nenhum x. Quem relaciona o y com algum x são os beta 1s, né? Então, a gente tira o intercepto da jogada e deixa só os beta 1s, né? Os betas que acompanham os x. Eu vou abrir aqui para isso ficar mais claro. Então, no modelo aberto, né, expandido, é assim, né? Beta 0 mais beta 1 x1i mais beta p xpi mais epsilon i. Então, ó, o intercepto, ele não relaciona y com ninguém. Os betas são quem relacionam a resposta com as covariáveis x, ou as variáveis preditoras, né? Então, em geral, a gente não tem interesse em testar se o intercepto é 0, porque o intercepto, no fundo, ele é a média de y quando todos os x são 0. Então, a menos que a média de y, quando todos os x são 0, seja 0, a gente não tem interesse em testar hipóteses sobre ele. Agora, para testar a significância da regressão, eu quero saber se os coeficientes que relacionam y com x são todos iguais a 0, que é esse teste ali, né? Então, em outras palavras, seria assim, ó, beta 1 igual, tananã, beta p igual a 0 contra pelo menos 1 diferente de 0. O que significa isso? Significa que alguma covariável influencia em y, contra que nenhuma covariável influencia em y, que não faz sentido colocar aquelas preditoras, né? Então, ele é um teste meio exagerado, né? Ele testa se todos os coeficientes são 0 ao mesmo tempo. Igor, no caso de comparação de médias em 3 ou mais grupos, é um caso particular da ANOVA, em que eu tenho uma preditora que é um fator, que é o tratamento que você falou. Tá? Então, a ANOVA que vocês veem lá em inferência que você viu, né? Ou foi em regressão? Experimentos agora. Ah, você está vendo agora em planejamento de experimentos. Então, mas é fator, não é? Porque a gente não costuma usar a palavra fator, só se fala em tratamento. Então, você fala em tratamento? Eu associo como se fosse uma coisa única. Tá. O fator ou o tratamento é uma variável categórica que define grupos, que define tratamento. Então, por exemplo, você vai dividir o solo em duas partes. Em uma você vai colocar um fertilizante e na outra você vai colocar o outro fertilizante. E a variável que vai entrar na sua matriz de planejamento é de 1 e 0, certo? Ou de 1 e menos 1. É, né? Então. A gente não viu matriz de planejamento. Você não viu ainda? Tá bom. Mas tá bom. Então, é um caso particular desse. Eu consigo imaginar que isso é uma categórica.
Isso, é uma variável categórica que diz assim, eu usei o fertilizante 1 ou usei o fertilizante 2. Eu acho que fator entra numa variável só e tratamento, você está vendo várias variáveis juntos, aí você acaba separando ele. Acho que pode ser isso que você está vendo, pelo menos quando eu fiz com a Não entendi direito, mas... Não, mas ó, gente, é assim, a gente vai... Às vezes a gente tem que falar várias vezes a mesma coisa para entender, ou ouvir várias vezes a mesma coisa, ou ler várias vezes a mesma coisa. Aqui é assim, é um caso geral, né? Em que esse modelo é um modelo linear geral, em que eu tenho P variáveis, que expandido, não matricial, ele seria desse jeito aqui. Esses X aqui, ó, podem ser variáveis, podem até ser categóricas, tá? Pode até ser de uns e zeros. Mas isso daqui é importante, ó. Quem que eu quero testar? Eu quero testar se todos os betas são iguais a zero. Se todos os betas forem iguais a zero, significa que o meu modelo não faz sentido. Que as X não explicam Y. Contra pelo menos um, diferente de zero, tem pelo menos um X que explica Y. Tá? E aí, como a gente diz que é possível mostrar que o parâmetro de não centralidade só depende do beta 1, sob H0, ela vai ser uma quadrado central. Então, como o parâmetro de não centralidade de soma de quadrados da regressão sobre sigma 2 depende apenas do vetor que eu chamei de beta 1, né, que é o vetor total de betas tirando o intercepto, sob H0, SSR sobre sigma quadrado tem distribuição Q quadrado K central. Porque aí, olhando lá para a expressão do parâmetro de não centralidade, se todos os betas forem iguais a zero, aquilo fica zero. Agora a gente vai ver se essas quantidades são independentes. E para ver se elas são independentes, a gente vai usar um resultado matricial que a gente viu de independência de duas formas quadráticas. Uma delas vai ser a soma de quadrados do resíduo e outra vai ser a soma de quadrados da regressão. A gente vai trabalhar com as matrizes de forma quadrática das duas. Oi? Então, lembrar de quando que esse menino foi meu aluno. Ah, já se formou. Acabou de se formar. Tá? Então vamos ver se elas são independentes. Olha, pessoal, é assim, essa disciplina ela tem bastante continha assim matricial, mas ela não vai fugir muito disso, assim, é continha e continha. A ANOVA, que vai ser assim, para quem nunca viu a ANOVA, vai ver pela primeira vez aqui, já vai ver numa forma complexa, né? Embora em estatística 1 deveria ter visto a ANOVA para comparação de grupos. Mas aí a gente vai simplificar e ver o caso particular em algum momento. Estatística 1, a gente não tem essa matéria, se é tipo visualização. Olha, você poderia ter visto a ANOVA em inferência estatística. Não viu? Porque em inferência estatística, lá no final tem teste para comparação de médias, teste T pareado. Parou em duas médias, aí fica um teste que não é a nova, sabe? Parou em duas, então é o teste T. Se fosse para 3 grupos, seria a nova. Tá. Lá não. Não, então tudo bem. Então vamos ver aqui, todo mundo pela primeira vez, e a gente faz os casos particulares aqui, tá? Então vamos, o que é a tabela ANOVA? Então a gente vai fazer, a tabela ANOVA é uma tabela para fazer um teste de hipóteses, só que assim, tem vários tipos de ANOVA.
A nova significa Analysis of Variance, que, por incrível que pareça, tem testes para comparação de médias que usam a nova. Então, usam análise de variância para comparar médias, tá? Na tabela nova, a gente tem uma estruturazinha que eu não sei se vocês em algum momento já viram, mas é assim, a gente coloca grau de liberdade, soma de quadrados, quadrado médio e estatística F. Aqui a gente coloca regressão, resíduo e total. Então, a gente vai ter soma de quadrados da regressão, soma de quadrados do resíduo, soma de quadrado total. Grau de liberdade da regressão, grau de liberdade do resíduo, grau de liberdade total. Divide a soma de quadrados pelos seus graus de liberdade, vai ter o quadrado médio. E a F vai ser a razão de dois quadrados médios. Quadrado médio da regressão e quadrado médio do resíduo, tá? Então, eu vou chegar lá naquela estatística F para fazer o teste de significância da regressão. Então, eu vou dividir esses quadrados médios. A distribuição F, ela pode ser construída como a razão de duas quadrados independentes dividido pelos seus graus de liberdade, tá? Então, é como a gente pode construir uma variável que tem distribuição F. A distribuição F, ela é assim, né? Ela tem uma cara assimétrica assim, e ela pode ser construída como a razão de duas quadrados independentes. Já vimos que a soma de quadrados do resíduo sobre σ2 e a soma de quadrados da regressão sobre σ2 tem distribuição quadrado. Agora, a gente tem os graus de liberdade. A gente quer saber se elas são independentes para fazer o teste da ANOVA, tá? Então, é lá que a gente quer chegar. É mais isso que a gente vai fazer hoje. E aí, provavelmente, a gente vai continuar na próxima aula. Então, a pergunta: soma de quadrados da regressão sobre sigma quadrado e soma de quadrados do resíduo sobre sigma quadrado são independentes? Ó, eles são duas variáveis aleatórias. A pergunta é: são independentes? Bom, a soma de quadrados do resíduo sobre σ2 é uma forma quadrática y i menos h sobre sigma quadrado y. Desculpa, essa é do resíduo. A soma de quadrados da regressão sobre sigma quadrado é y transposto h menos 1 transposto sobre n y. Então, essa daqui, ó, ela é uma y transposta a y, e essa daqui é y transposta by. A gente viu a independência de duas formas quadráticas. Então, para verificar se elas são... Ah, gente, faltou um sigma quadrado aqui, ó. É o teorema 3, eu acho. Já não lembro qual o número que eu coloquei, mas tem um teorema que fala o seguinte: se B sigma A for igual a zero, essas duas formas quadráticas são independentes. Então, a gente olha... Então, a gente precisa verificar, então precisamos verificar se B sigma A é igual a zero. Isso é o que a gente tem que avaliar, né? Verificar, para ver se elas são independentes. Se isso der igual a zero, elas são independentes. Aí a gente vai poder construir a nossa estatística F. Então, B sigma A é isso, H menos 1 transposto sobre N. Ó, como o sigma é sigma 2 identidade, sigma 2 e A é I menos H.
sobre sigma 2. Então, esse daqui, ó, eu vou cancelar com esse. E eu vou desenvolver esse daqui. Então, esse vezes esse, menos esse vezes esse, menos esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, isso daqui dá H vezes H, que é H... Não, desculpa, H vezes identidade. H vezes identidade, menos H vezes H, menos um transposto. Aí eu vou colocar o 1 sobre sigma quadrado aqui na frente, ó. H menos H vezes H, menos um transposto sobre N, mais um transposto vezes H sobre N. Que dá quanto? Daí eu vou mostrar para vocês aquela coisinha ali, ó. Porque eu tinha colocado como exercício para vocês que isso daqui era igual a um transposto. A gente vai precisar dele aqui de novo, tá? Porque se esse daqui é um transposto, então fica um transposto sobre N, cancela com esse. H é idempotente, cancela com S. E aí isso daqui dá zero. Então a gente vai fazer mais essa continha hoje para mostrar que um transposto H é igual a um transposto. E aqui, por enquanto, com esse resultadinho, a gente tem que soma de quadrados do resíduo sobre sigma 2 e soma de quadrados da regressão sobre sigma 2 são independentes. E ambos têm distribuição Q quadrado. Cada um com seus graus de liberdade. Vamos fazer essa continha aqui. Que tem uma... Tudo bem? Então, só ficou pendente daquele resultadinho ali, né? Pra gente... Mas a gente mostrou aqui que B sigma A é igual a zero. Pelo teorema que o Igor disse que é o 3. Que eu chamei de 3. Né? Então, a gente tem duas formas quadráticas, já tem distribuição Q quadrado e acabamos de mostrar que elas são independentes. Então, vamos mostrar que um transposto H é igual a um transposto. Observação. Vamos mostrar que um transposto H é igual a um transposto. Primeiro, particionamos X. X dessa forma aqui, ó. Como uma coluna de uns. E a nossa matriz de preditores. Daí, isso implica que X transposto vai ser um transposto X1 transposto. Isso é um artifício, né? E por isso que eu estou fazendo aqui, porque eu acho que dificilmente vocês iriam conseguir fazer isso sem olhar uma vez feito, né?
Aí a gente vai escrever da seguinte forma, ó. X transposto, eu vou fazer uma conta aqui, multiplicando pela identidade. Né? Então, essa daqui, ó, é a menos 1. X transposto X, X transposto X a menos 1. Isso daqui é a identidade, eu não alterei o que eu tinha, que era o X transposto. Mas, esse primeiro aqui, ó, eu vou escrever desse jeito que eu escrevi aqui em cima. Que vai ficar 1 transposto, x1 transposto. E aí, o que eu fico aqui, ó? Tirando esse primeiro, o resto é a rede. X transposto x a menos 1, x transposto. Agora, se eu fizer essa conta, pegar isso daqui e multiplicar por essa matriz, pegar esse daqui e multiplicar por essa matriz também, e eu posso fazer isso, a gente vai fazer assim, ó, 1 transposto x, x transposto x a menos 1, x transposto, x1 transposto, x transposto x a menos 1, x transposto. Mas eu tinha saído que isso era x transposto. E quem que era o x transposto? Era isso daqui. Então, eu tenho que isso daqui é 1 transposto. Deixa eu colocar mais um passinho. Isso daqui era igual a x transposto, que é 1 transposto, x1 transposto. Então, se eu pegar esse primeiro termo aqui, isso dá a impressão que está enrolando a gente, né? Mas, ó, se eu pegar esse primeiro aqui, ele tem que ser igual a esse daqui. Só que o que é isso? Era o que a gente queria mostrar. 1 transposto het é igual a 1 transposto, tá? Que era o que a gente queria mostrar. Que é o que a gente usou ali, né? Então, a gente usou que 1 transposto H era igual a 1 transposto. Portanto, 1 transposto H é igual a 1 transposto. Que é o exercício que a gente tinha deixado, né? Eu tinha deixado como exercício, mas aí, assim, se eu não mostrasse para vocês a ideia para fazer isso, dificilmente vocês iam do nada conseguir fazer. Uma dúvida. Sim. Para isso ser válido, você tem primeiro que fazer uma análise das dimensões, que pode ser 2 partições da mesma matriz. A gente precisaria fazer, sim. Então, vamos lá. Qual que é a dimensão desse x aqui? N por P mais 1. Por K mais 1, né? Que eu chamei. K mais 1. Essa daqui, 1 transposto, é o 1 que tem na primeira coluna. Ele é 1 por N. Então, esse daqui é 1 transposto, é 1 por N. E esse daqui é K por... É 1 por N por 1, né? Aliás, é 1 por N, né? Vou passar ele para cá, ó. Ele é 1. É 1 por N mesmo. 1 por N. E esse daqui é K por N. Essa daqui é 1 por N. E essa daqui é K por N. A X transposta é K mais 1 por N. Né? Então, K mais 1 por N. Então, esse daqui vai ficar 1 por
N. 1 por N, que multiplica N, Só se pensar na H e direto, vai ficar 1 por N. Pode ser também. É que a H, Ela é quadrada, né? ela é quadrada e ela tem dimensão... N, não. Dimensão K, né? Que é a projeção... É N por N, É o né? número de covariáveis, né? Que você projeta lá. Ela é N por N, né? Porque, olha só, ela é X transposta X a menos 1, X transposta. Então, essa daqui é N por K mais 1. Essa daqui é K mais 1 por K mais 1. Essa daqui é K mais 1 por N. Ela tem dimensão N por N, só que ela tem posto K mais 1. Tá? Mas enfim, eu nem lembrava que assim fazia. Mas como exercício, deem uma conferida aqui, ó, se vocês estão satisfeitos, que isso daqui, então, tem dimensão 1 por N, né? Essa daqui é N por N. Essa daqui é 1 por N, então aqui é 1 por N. Uma linha N colunas. E essa daqui é K por N. De forma que essa total aqui é K mais 1 por N. E aí a gente pega só essa primeira linha dela para mostrar aquilo que a gente queria mostrar, né? Vou fazer a chamada aqui. Caio, é você. Kaique não, acho que o mais fácil é anotar quem veio hoje, viu? Enzo não veio, Gabriela não veio, Igor veio. Isabela, é você? Não. Ela é a... Acertar. É a Isabela mesmo, né? Não, então peraí, não fala. É a Lívia. Desculpa, Lívia. O Igor, a Lívia, falta o Vitor. Lívia não, Matheus não, Thalita, Tayane. Beleza. Bom, eu vou ver se na semana que vem, qual que é a minha ideia? Da gente terminar a nova e fazer aplicações, né? Porque a nova, ela tem várias aplicações. Então, a gente vai fazer a tabela nova e aí a gente vai para as aplicações. E depois das aplicações, a gente vai entrar em teste de hipóteses, né? Por quê? Até agora a gente está fazendo inferência sobre beta, mas eu não falei de teste de hipóteses ainda. O teste de hipóteses, a nova vai ser o primeiro, né? Mas tem outros testes que a gente pode fazer. Então,